No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 6 e no verso 22, diz que são os olhos a lâmpada da alma. E a pergunta que emana desse texto para nós é: o que tem recebido a nossa atenção? Para onde nós temos focado? É interessante pensarmos nisso e avançarmos um pouco no mesmo Evangelho de Mateus, mas no capítulo 14, a partir do verso 22, há uma experiência disso. Quando os discípulos estão em alto mar, o mar embravecido, uma tempestade ali assolando aquela navegação. O desespero vem, é claro, o medo vem, e o texto diz que eles estavam atemorizados. Só que no mesmo instante, Jesus vem andando sobre as águas. Pedro, aquele homem que sempre estava à frente, que sempre falava, um homem proativo, ele fala o seguinte: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Jesus fala o que para Pedro? Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, começou a andar em direção a Jesus. É interessante que a tempestade não tinha se acalmado ainda. O vento continuava. Mas Pedro andava sobre as águas e caminhava em direção a Jesus. E isso tem um motivo. Os olhos de Pedro estavam em Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto a atenção de Pedro estava em Jesus, ele caminhava sobre aquele mar revolto. Ele caminhava e desfrutava de uma sensação única e singular. Contudo, no verso 30 do capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz que Pedro, reparando na força do vento, teve o quê? Medo, e começou a afundar. A nossa vida é assim também. Enquanto nós estamos a olhar para Jesus, nós vamos tendo êxito, dia após dia, diante das aflições, diante das tempestades, diante das crises, dos problemas e das intempéries. Contudo, se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus e começar a reparar nas adversidades, nas tempestades, nos ventos fortes, com certeza indubitável, iremos também afundar, iremos perecer. E Pedro começou a afundar. Talvez você pode até mesmo exclamar e falar: bom, eu já me encontro na situação em que eu já estou me afundando. Tem esperança? Tem solução? E a resposta é um eloquente sim. Por quê? Porque o texto continua dizendo que Pedro, ele clamou a Jesus: salva-me, Senhor. E Jesus, então, estendendo a mão, pegou Pedro ali pela sua mão, colocou-o no barco e trouxe, podemos dizer, uma nova oportunidade para aquele homem. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o Deus das oportunidades. Talvez você estava a se afundar em alguma situação da sua vida, em alguma área ou em algumas áreas da sua caminhada. E neste momento, o que sobra para você, o que resta para você, não é se desesperar, não é aceitar esse fim, não é aceitar essa situação. Pelo contrário, fazer o que Pedro fez, clamar a Jesus. E após clamar a Jesus, pode ter certeza no seu coração que Ele irá intervir, que Ele vai te pegar pela tua mão e vai te conceder uma nova oportunidade. Para quê? Para que você continue a olhar, a manter os seus olhos fitos no Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Não se distraia no trajeto. Não se distraia com as crises, com os problemas, com as adversidades. Mantenha-se focado unicamente no Senhor Jesus. Pois enquanto estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, mesmo que passemos por aflições, por crises, angústias, tristezas, problemas, intempéries, dissabores, o nosso glorioso Cristo estará a nos amparar diante de tudo isso. E passaremos e teremos êxito nessas circunstâncias. Olhe para Jesus. E assim sendo, você será abençoado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família.